Olá pessoal, função quadrática. Olha só, presta atenção. Função quadrática. Vamos analisar alguns pontos aqui. Uma função quadrática, a forma geral que ela vai ter aqui, né? Vai ser o ax quadrado mais bx mais c igual a y, né? Isso aqui vai dar uma função quadrática. O que é isso? Quer dizer que esse cara aqui, ó, ele vai ter um gráfico. Esse gráfico será uma parábola. É uma forma de analisar, tá? Pausa. Mas só que, para a função quadrática, para o nosso entendimento ficar um pouco mais simples, a gente começa analisando a equação quadrática. O que é equação? É quando você iguala essa expressão igual a zero. Colocou y, virou forma, função. Colocou zero, virou ponto, virou equação. Beleza? Então, vamos começar aqui com a nossa equação quadrática, tá? Nossa equação quadrática. Bem, você já conhece, né? Algo que a gente não pode negar é que você vai ter que saber a fórmula de Bhaskara, né? Tem que saber achar as raízes dessa equação. Fórmula de Bhaskara, ó. Você sempre vai ter duas raízes, dependendo do discriminante, tá? Essas raízes vai ser dado pela fórmula de Bhaskara como menos b, né? O b é o cara que acompanha o x, o a, o cara que acompanha o x quadrado, e o c, coitadinho, o cara que ficou sozinho na nossa equação. Então a gente sabe que as raízes, a gente só precisa conhecer esses três coeficientes, e as raízes são menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Quem que é o nosso delta? Delta é b quadrado menos 4ac, conhecido também vulgarmente como discriminante, tá? Então isso aqui é uma fórmula boa para você gravar aí para o seu concurso, tá? Ó, menos b, mais ou menos, raiz do que? B quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Musiquinha para você não esquecer, tá? Menos b, mais ou menos, raiz do que? B quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Musiquinha para você não esquecer nunca mais. Perfeito. Essa fórmula aqui, ó, resolve qualquer equação quadrática nos reais. Fechou. Legal. Só que tem algumas equações, tá? Que elas podem ser resolvidas, digamos assim, mais facilmente. Ah, mas eu não quero utilizar isso. Não precisa. Você sempre pode aplicar o Bhaskara que vai dar certo. Mas aqui facilita, ó. Se eu tiver uma equação desse tipo aqui, ó, ax quadrado mais bx igual a zero. Tá vendo esse c aqui, ó? Não tem esse c. Então, nesse caso, você pode resolver por fatoração. O que é isso, professor? X é fator comum, tanto nessa parcela quanto nessa parcela. Posso colocar x em evidência. Colocando x em evidência, sobrará dentro do parênteses ax mais b. Para resolver essa equação aqui, olha que simples. Se x está em evidência, ele está sendo igual a zero, ou x é igual a zero, ou ax mais b é igual a zero. Então, x igual a zero já está resolvido, e ax mais b igual a zero recaiu na equação do primeiro grau, que é um pouco mais simples e tal. Tá bom? Segundo caso, né? Quando você não tem esse b aqui, ó, esse b aqui é zero, tá? Então, ax quadrado menos b igual a zero, o que você faz? Passa o b para o outro lado, passa o a dividindo, x quadrado é igual a b sobre a, x é quem? Mais ou menos raiz de b sobre a. Maravilha? Então tem essas três técnicas, né? Quando c é zero, quando b é zero, e quando tem todo mundo, você cai aqui no nosso velho e conhecido, bom e adorado, idolatrado Bhaskara, tá bom? Beleza, vamos ver como é que a gente resolve uma questão aqui do nosso concurso aqui, né? Fala, ó, professor, mas como é que a gente aplica aqui ao nosso concurso, tá? Então, vamos aqui, a nossa questão aqui de função quadrática. Um míssil posicionado em um ponto A, é inclinado a determinado ângulo do solo horizontal, foi programado para percorrer uma trajetória modelada pela função, bora escrever essa função, f de x igual, só copiando aqui, menos 1 sobre 10.000, 1 sobre 10.000, x ao quadrado, mais 1/4 de x. Beleza, vamos ver o que o cara fala disso aí. Deu a função para nós, que legal, com o objetivo de atingir um ponto fixando um ponto B. Fixando-se como 0 zeros as coordenadas do ponto A de um sistema de coordenadas cartesiano, cujo eixo das abscissas com unidades em metros representaria o referido solo
E a ordenada do ponto B seria igual a 0. E a abscissa desse ponto seria igual a... Presta atenção, ó. Ele está falando um monte de coisa que parece difícil, mas é balela. Fixou um sistema cartesiano, legal. Fixado em 0, 0, legal. O eixo X, ele falou que equivale ao solo, que é o chão. Você vai lançar esse negócio aqui, ó. Vai lançar essa bala aqui. Essa bala vai percorrer, ela vai subir e ela vai descer. Nesse ponto, esse aqui é o ponto A, esse aqui vai ser o nosso ponto B. No nosso ponto B, repara que ele vai ter uma certa coordenada X, mas o Y dele vai ter que ser quanto necessariamente? Ele vai ser 0. Ou ainda, olha o que você está querendo. Você está querendo que o seu f de x, que é o y, tá? Seja igual a 0. Você está querendo o que mais? Fala para mim o que você está querendo. Você está querendo resolver essa equação do segundo grau. Está querendo resolver a equação do segundo grau. Então o que nós temos aqui, ó? Você vai dizer que 0 é igual a menos 1 sobre 10.000 x quadrado mais 1/4 de x. Dá para fazer por Bhaskara? Dá. O nosso A é feio, mas tudo bem, né? É menos 1 sobre 10.000. O nosso B é 1/4 e o nosso C é 0. Coloca lá na fórmula de Bhaskara, consegue resolver. No entanto, lembra da observação? Repare aqui, ó, que x, esse x aqui, ó, é um fator comum nessas duas parcelas. Se é um fator comum, eu posso simplesmente colocá-lo em evidência. Colocando em evidência, ó, eu vou ter aqui, ó, 0 igual, vamos colocar o x em evidência, né? X em evidência, sobrou o que aqui? Menos 1 sobre 10.000 x mais 1/4. Ah, por que 1/4? Porque o x já está aqui, ó, em evidência. Pera aí, resolvendo a nossa equação, ou x igual a 0, sem graça, porque isso aqui já é o ponto A, não serve para nada. Ou, aqui ó, a parte que interessa, ou menos 1 sobre... Opa, 10.000, faltou um 0 aqui. Ó. Menos 1 sobre 10.000 x mais 1/4 igual a 0. Bora resolver essa conta? Bora. Ó, passe esse menos 1 sobre 10.000 para o outro lado, ó. Vai ficar assim, 1/4 igual 1 sobre 10.000. Por quê, professor? Porque simplesmente eu passei para o outro lado, mudou o sinal. Aqui, ó, eu posso passar esse... Meu Deus do céu, 10.000 tem 4 zeros, tá, gente? Posso passar esse 10.000 para cá, multiplicando. Quem vai ser nosso x? Vai ser, ó, 10.000 sobre 4. 10.000, pronto. Quem vai ser nosso x? Vai ser 10.000 sobre 4. Isso é igual a 2.500. Se você colocar 2.500 no lugar do x aqui, adivinha? Vai dar 0. Vamos ver nossas opções? Olha lá, ó, 2.500. Ainda, tá, gente? No desespero, esqueci a fórmula, né? Ó, professor, esqueci a fórmula. Sabia que dava pra fazer, mas, ó, dava pra pegar esses números aqui, ó, e você substitui aqui nesses valores de x, aquele que desse 0, claro, seria a resposta. Mas aqui, ó, tem a fórmula aqui pra você resolver, tá bom? Nós já estamos indo pro nosso próximo assunto, probabilidades. Vamos lá, assunto, né? Cabeludo, mas ó, presta bem atenção que você vai entender. Seguinte, probabilidade nada mais é do que uma medida, tá? Em outras palavras, seria uma medida da incerteza, tá? Quanto que é mais provável, é uma medida da incerteza. De tal forma que a gente define assim, que a probabilidade de qualquer evento acontecer sempre tem que ser um número que varia entre 0 e 1. Dizer que a probabilidade é 0, né, é a mesma coisa dizer que o evento é impossível de acontecer. Probabilidade 0, coisas que são impossíveis de acontecer, né? Dizer que a probabilidade é 1 é o mesmo dizer que o objeto de estudos, o evento é certo de acontecer. Com certeza, é a certeza, tá? Por isso que eu coloquei a probabilidade como nossa medida de certeza, tá? O 0 significa que, nossa, não tem como saber. E o 1 significa que eu tenho total certeza. E claro, entre esse 0 e esse 1, né? Tem infinitos números aí, seria o que a gente vai definir. Ah, tem 50%, 70%, vai ser a nossa medida, quanto que a gente vai medir a nossa incerteza, tá?
Se eu tiver, essencialmente, né, dois eventos ocorrendo simultaneamente, ou seja, a intersecção de dois eventos acontecendo, em geral, a gente tem essa fórmula aqui que vai nos ajudar bastante, tá? Você simplesmente pode multiplicar as probabilidades. Claro que A e B tem que ser eventos independentes. Professor, o que é isso? Ó, presta atenção. Lancei uma moeda, e lancei um dado ao mesmo tempo. Concorda comigo que o fato de eu lançar uma moeda não interfere em nada, nunca mais, no fato de eu estar lançando o dado? Então, um evento independe do outro evento, tá? Beleza? Agora, ó, coisas que não são independentes, que tem umas probabilidades um pouco mais diferentes de calcular. Presta atenção. Estou no baralho de cartas. Beleza. Aí eu fui, retirei uma carta. Tal. O próximo evento que eu vou retirar, a próxima carta, depende do primeiro, né? Beleza? Depende do primeiro, porque um evento interferiu no outro. Nesse caso, eles não seriam independentes. Mas a nossa prova, notícia boa, né? A gente sempre tem probabilidades que são, pelo menos em 90% das questões, são eventos independentes, que a gente simplesmente pode sair e multiplicar as probabilidades, tá? Esse evento certo aqui, ó, eu coloquei essa letrinha ômega, né? Ômega, alguns falam assim. Isso representa o quê? O espaço amostrual. O que é isso? Espaço amostrual é onde está todas as suas possibilidades, tá? De ocorrência de um certo evento. Beleza? Beleza. Vamos ver isso no exercício, tá? Para ver como é que funciona isso na prática, tá? Beleza. Então, vamos ver esse exercício com bastante calma, tá? E aí, a gente vai poder decidir. Legal. Vamos lá, ó. Para ir de um ponto A até chegar no ponto C, é necessário passar por um ponto B. Há apenas 3 caminhos distintos para ir de A até B. Ó, se aqui eu tenho um caminho aqui A, né? Aí eu tenho B. Então, para sair de A até B, eu tenho 3 caminhos diferentes um do outro. Legal. E apenas 4 caminhos distintos para ir de B até C. Então, tem um certo B aqui, aqui vai ter 1, 2, 3, 4 caminhos aqui para a gente chegar aqui no nosso C. Legal. Para ir de... apenas 4 caminhos distintos para ir de B para C. Para ir de C para A, passando por B, há somente os mesmos caminhos, só que no sentido contrário, né? Tipo aqui, a nossa pista, ela vai e volta, né? Ela vem e volta para cá. Ela vai e volta, vai e volta. Tudo bem? Aqui a gente pode ir e também pode voltar. Mão dupla aqui, né? Legal. Fantástico. Só que o sentido vai estar ao contrário. Supondo que uma viatura partiu de A para chegar até C, passando por B, e outra viatura fez o trajeto contrário, né? E ainda que os caminhos tenham sido escolhidos de forma aleatória, né? A probabilidade dessas viaturas terem percorrido os mesmos caminhos, mas em sentidos contrários, é de... Beleza. Presta atenção. A viatura, ela tem 3 caminhos para escolher de ir de A até B e tem 4 caminhos para escolher de B até C. Certo? Ó, antes de fazer a conta, nós vamos fazer o seguinte. Ó, presta atenção. Se eu escolhesse esse caminho aqui, ó, esse primeiro caminho aqui, ó, que eu coloquei aqui de preto. Então, para eu chegar até C, eu teria 4 possibilidades, né? Podia ser por esse ou por esse. Escolhendo esse primeiro caminho. Ó, vamos colocar um 4 aqui para nossa alegria. Tá, mas eu podia escolher o outro. Ó, você podia escolher esse segundo. Se eu escolhesse esse segundo, teria 4 possibilidades também. Certo? Se eu escolhesse esse terceiro caminho aqui, ó, teria 4 possibilidades também. Se eu somasse todo mundo aqui, ó, 4 mais 4, 8, daria 12 possibilidades. Jeitinho rápido de fazer a conta, ó. Quantos caminhos nós temos aqui? 3. Quantos caminhos nós temos aqui? 4, tá? 3 vezes 4, 12, tá bom? Então, ó,
A nossa viatura, que ela vai sair de A até C, ela vai escolher um desses 12 caminhos. Presta atenção, a probabilidade, tá, da viatura ir de A até C vai ser 1 sobre 12, ou seja, ela não vai escolher 2 caminhos ao mesmo tempo, não tem como. Vai ser 1 de 12 possíveis, tá bom? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Essa é a nossa ideia de probabilidade. Beleza. Mas e a nossa outra viatura? A nossa outra viatura, ela vai partir do sentido contrário. Ou seja, ela vai de C para A. Certo? Ah, mas como todos os caminhos têm ida e vinda, a ideia é a mesma, né? Vai ser 1 sobre 12, certo? Mas elas não têm que se encontrar? Sim, elas têm que se encontrar. Os eventos, eles são independentes? São. O fato de uma viatura sair e da outra sair, a escolha de um caminho de uma viatura não influencia na outra, né? São eventos independentes. De tal forma, se eu quiser os dois acontecendo simultaneamente, que é o quê? Os dois se encontrar, eu devo fazer o quê? Eu devo simplesmente multiplicar, tá? Multiplicar a nossa, fazendo aqui uma intersecção, né? Seria multiplicar, vamos colocar um aspas aqui, ó. Seria simplesmente multiplicar as nossas probabilidades. No caso, 1 sobre 12 vezes 1 sobre 12, que costuma dar 1 sobre 100, 12 vezes 12, 144, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Próximo assunto, média aritmética, tá? E mediana. As duas coisas são medidas de tendência. Medida de tendência central, tá? Só para você entender como é que funciona a lógica da coisa. Imagina o seguinte, que você sai de manhã e que você vai pegar um ônibus. Maravilha. Aí, esse ônibus tem um determinado horário, né? Vamos supor que fosse 6 horas da manhã. No entanto, todos os dias que você chegar lá, o horário será 6 horas? Não, vai ter o dia que atrasou, vai ter o dia que teve enchente, teve o dia que teve assalto, enfim. Tem um monte de variáveis, né? Relativas ao horário do seu ônibus, né? 6h05, 6h10, 6 horas, um monte de números aí, tá? Se eu pegasse esses dados todos, né? Qual dado objetivo que eu podia tirar disso, né? Qual desses horários seria o horário, a melhor escolha que eu podia fazer? A partir daí a gente tem a medida de tendência, porque assim, ó, em vez de pegar um horário particular, eu pego a influência de todos, ou seja, eu pego a média aritmética, né? Em vez de dar uma tabela com vários, eu tenho a média aritmética. O que é a média aritmética? É quando você soma todas as suas variáveis, né? Se tiver N variáveis aqui, e divide por N, né? Se eu tivesse 5 horários a comparar, por exemplo, eu ia somar 5 horários e minha resposta ia dividir por 5. Isso seria minha média aritmética. Outra tendência, medida de tendência interessante, é a mediana. Então, da onde que vem a ideia da mediana? A mediana, como o próprio nome já está dizendo aqui, você vai pegar o elemento do meio. Você escolhe o elemento do meio. Repare o seguinte, que a primeira coisa para calcular a mediana, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os dados em ordem, tá? Às vezes, no seu problema, os dados não estão em ordem crescente. Então, a primeira coisa que você tem que colocar em ordem crescente. Vamos fazer só um exemplo aqui, para vocês verem. Exemplo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Foi simples esse, né? Quem que é a minha mediana? Minha mediana é o elemento do meio, que divide o conjunto em duas partes. Nesse caso aqui, minha mediana é o 2. Perfeito? Ó, a quantidade de elementos aqui é o quê? É ímpar, tá? Então, se a quantidade de elementos for ímpar, né? O meu elemento sempre vai ser esse carinha do meio. É facinho de achar, né? Divide para lá, divide para cá. Bem, o problema mesmo é quando a quantidade de elementos é par, né? Tipo essa aqui. Porque agora se é par, né? Não tem do meio, né? Não tem do meio. Vamos colocar um aspas aqui. Mas a gente cria o do meio. Como assim? Ó, presta atenção. Não tem 4? Tem 4 elementos. Em vez de escolher um só do meio, eu vou escolher esse cara e esse cara. Seria, colocar um aspas aqui, os dois do meio, né? Esse cara e esse cara seriam exatamente os dois do meio. O que eu faço aqui, ó?
Qual dos dois seria o melhor para minha mediana? Ah, nenhum dos dois. Eu faço assim, somo 2 mais 3 e divido por 2, que é a minha média aritmética. 2 mais 3, 5 por 2, 2,5. Essa aqui seria a minha mediana quando os elementos são pares. Beleza, média e mediana, assunto da prova. Olha que fantástico. Vamos para a nossa questãozinha aqui, ó. Vamos lá, média aritmética aqui, ó. Na tabela, são apresentadas informações sobre o número de armas apreendidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo no segundo semestre de 2018. Aí ele deu aqui essa tabela, né? Junho, julho, setembro, agosto, enfim. E aí vamos perguntar o que ele pede. Se uma pesquisa utilizar a média aritmética simples do número de armas apreendidas mensalmente no segundo semestre pela Polícia do Estado de São Paulo, e outra pesquisa utilizar a mediana do número de armas apreendidas no segundo semestre, a diferença entre a mediana e a média será de... Beleza, vamos utilizar aqui nossa tabela. Ó, vamos até aproveitar esse dado aqui de cima. Vamos calcular a nossa média aritmética, tá? Vamos calcular a nossa média aritmética. Quem vai ser a nossa média aritmética? A somatória dos dados, ou seja, eu vou pegar todos esses dados dessa tabela que está aqui e vou somar. Então, ó, vai ficar, a minha média vai ser 688 mais 702 mais 680 mais 638 mais 695 mais 629, certo? Dividido pela quantidade de dados observados. No caso aqui foram 6 meses. Isso aqui eu vou simplesmente dividir por 6, tá? Então nós vamos calcular essa média aqui dividido por 6. Eu já fiz a minha continha aqui, né? Isso aqui é só somar, tá, gente? Nenhum segredo aqui. Isso aqui vai dar 4.032, dividido por 6, isso aqui vai dar 672. Esse é o resultado da nossa média. Próximo passo, nós vamos calcular a nossa mediana. Cuidado, tá? Não adianta calcular a mediana, já sei, vai ser... Não, tem que colocar os dados em ordem, tá? Colocando os dados em ordem, a gente fala em rol, né? A gente vai ter o seguinte, ó, o menor deles aqui para nossa mediana. Nosso conjunto para mediana analisado vai ser esse conjunto aqui, ó, em ordem. 629 é o menor, depois 638, ordem crescente, tá? 680, 688, 695 e 702. Quantos dados nós temos? Vamos ver se é par ou ímpar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, é par. Se é par, o que eu faço? Presta atenção, não tem do meio agora, né? Não tem do meio. Eu escolho exatamente os dois aqui, ó. Os dois centrais. Esse e esse aqui, ó. O 680 e o 688. O que eu faço com eles para calcular a minha mediana? Somo os dois, 680 mais 688, e divido por 2. Beleza? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos lá. 680 mais 688, vamos somar. Aqui dá 8, 16, dá 12, 13, dá 1.368 dividido por 2. Fazendo nossa conta aqui, ó, fazendo um cantinho aqui, ó. 1.368 dividido por 2, né? Vai dar 6, dá 12, sobra 1, 6, aqui 16, 0, 0, abaixo 8, 8, 2 vezes 4, certo? 2 vezes 4 dá 8. Então essa nossa continha aqui, ó, só para melhorar aqui, dá exatamente 684. Mas ele quer a diferença, né? Da mediana com a média. Peraí, se eu calcular a diferença entre a mediana e a média, seria mediana menos média, ou ainda 684 que tira 672, certo? Fazendo a subtração aqui, ó. 684 menos 672, 4 tira 2, dá 2. Aqui vai... Ah, tá fácil aqui também, né, gente? 672, falta 8, 14 aqui, certo? 14, não preciso nem... Vou nem fazer... nem fazer essa conta, perfeito? 14 não, né, gente? Isso aqui dá exatamente quantos?
12 semanas, que equivale a 12 armas aqui, né? Que equivale exatamente à nossa opção C. C de correto, né, gente? Tá bom? Vamos para o próximo assunto. Vamos aqui agora, gente, para a nossa teoria dos nossos polinômios, tá? Vamos diretamente aqui nos polinômios, vamos na prática aqui resolver uma questão e ver quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, tá? Então, considere o polinômio, né? Esse polinômio aí, x à quarta e tal. Sabendo que ele é divisível por x menos 1, fantástico, mais de uma vez, ou seja, no mínimo duas aí, né? A soma entre a maior e a menor das raízes da equação, p de x igual a 0, é... Pessoal, seguinte, ó, presta atenção. Polinômio grau 4, ele vai ter 4 raízes, tá? Sempre vai ter 4 raízes. Se não for real, é complexo, mas sempre tem 4 raízes. Beleza. Segundo ponto, ó, quando ele fala a palavra divisível, né? Você podia pegar esse carinha aqui, ó, tá bom? Esse carinha aqui, dividir por x menos 1. Se ele é divisível, o resto tem que ser 0, tá bom? Como ele fala que é mais de uma vez, tá? Você podia pensar assim, né? Você podia pensar assim. Pego esse cara, divido por x menos 1, dá uma resposta. Como é mais de uma vez, posso pegar essa resposta, dividir por x menos 1 de novo e chegar em outra. Beleza? Posso fazer interações. Porque se é mais de uma vez, é no mínimo duas. Beleza? Então, esse raciocínio que eu vou utilizar. Agora, quais ferramentas que eu posso utilizar para fazer isso? Posso fazer divisão simples de polinômio, tá? Ou, como esse cara aqui é um cara do primeiro grau, posso aplicar o dispositivo prático de Brioux-Fini, que é isso que eu vou fazer. Professor, como é que funciona o dispositivo de Brioux-Fini? Seguinte, presta atenção. Você vai escrever apenas os coeficientes desse polinômio, ó. O 1, que é do x à quarta, menos 2, que é o do x ao cubo, menos 3 do x ao quadrado, 8, que é o do x, e o menos 4. Nossa, tá fácil, professor, por enquanto. Fantástico. Ó, observação, se não tivesse aqui x ao cubo, por exemplo, você ia colocar aqui um 0, beleza? Beleza. Vai colocar um tracinho aqui, ó, para facilitar a nossa organização, tá? Vamos fazendo um joguinho da velha aqui, ó. Legal, certo? Outra coisa, tá vendo aqui, ó, x menos 1? Nós vamos pensar na raiz desse cara aqui. Como assim raiz? Eu vou pegar e extrair a raiz quadrada? Não. Raiz de um polinômio é o número que faz ele virar 0. Peraí, x menos 1, qual que é a raiz? Qual que é o número que eu coloco no x que tira 1, que faz o polinômio dar 0? 1, tá? Você vai pensar nesse cara aqui, ó, como sendo a raiz dele, você vai colocar aqui, ó, 1. Não pode colocar menos 1, tá? Se aqui fosse x mais 1, aqui seria menos 1. Porque menos 1 mais 1 é que dá 0. Como aqui é menos 1, o resultado do x é exatamente 1. Porque 1 menos 1 é 0. Sempre pensando na ideia da raiz. Vou até colocar aqui, ó, para você achar a raiz. Você igual a 0, descobre que 1 é a raiz desse polinômio, tá bom? A raiz do polinômio é o número que você vai colocar aqui embaixo. Agora, ó, a mágica vai acontecer. Deixa eu pegar uma canetinha, uma caneta preta, eu acho que essa aqui é preta, vamos lá. Ó, a mágica vai acontecer. Você vai abaixar esse 1 aqui, ó, legal. O que vai acontecer? Vai multiplicar esses dois números, 1 vezes 1, 1. Essa resposta aqui vai somar com esse cara. 1 vezes 1, 1. Menos 2 dá menos 1. Repete o processo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1, menos 3 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 mais 8 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Opa, faz todo sentido, tá? Exatamente por quê? Porque, ó, essa última coluna aqui do nosso Brioux-Fini, ela é a coluna do
resto, tá? E claro, se o seu polinômio é divisível, o resto tinha que ser 0. Beleza? Beleza. Mas espera aí, calma, para tudo. Ele falou que é mais de uma vez, né? Quer dizer que tem outra raiz também que é 1. Vamos fazer o nosso Breuerfini aqui, ó. Uma continuação dele? Vamos, tá? Então nós vamos ter outra raiz aqui, que é 1. Vai ser o mesmo raciocínio, tá, gente? Mesmíssimo raciocínio, ó. A raiz aqui, ó, pra gente colocar aqui, ó, a raiz aqui é 1, tá? Abaixa esse cara que tá aqui, abaixei, 1. Observe. Presta atenção, 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0 menos 4 dá menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Olha que fantástico. Tá bom? Então, observe. O nosso polinômio aqui, ó. Qual que é o grau desse aqui? O grau desse polinômio aqui é 4. Quando eu dividi uma vez, dividir por um polinômio do primeiro grau, o grau diminuiu 1. Então, o grau desse aqui é 3. Peraí, se eu dividir de novo o grau desse aqui, o grau é exatamente quanto? 2. Então, aqui é um polinômio do segundo grau. Ó, esse cara aqui vai acompanhar x², 1x², né? Esse cara aqui, ó, seria o que acompanha o x, que é o 0, tá? Podia colocar assim, ó, mais 0x. E esse cara aqui é o cara que está sozinho, tá bom? Isso aqui resulta em x² menos 4. Mas eu não estou interessado nas raízes? Igual a 0. Ó, x² menos 4 igual a 0. O que nós temos aqui? x² igual a 4, ou ainda x igual a mais ou menos raiz de 4, tá? Mais ou menos raiz de 4, que é igual a mais ou menos 2. Quem são as 4 raízes do meu polinômio? Ó, menos 2, 1 e 2, tá? Ele quer a soma da maior com a menor. A menor é menos 2 e a maior é 2. A soma tem que dar quanto? A soma tem que dar 0, tá, pessoal? Essa aqui é a nossa revisão aqui dos polinômios. Alternativa E, tá, pessoal? Aqui, ó. E igual a 0. Vamos agora para o nosso teorema dos cossenos, tá? O que é o teorema dos cossenos? Ó, tem o teorema de Pitágoras, que é válido somente para triângulos retângulos, tá? E o teorema dos cossenos é aquele teorema que relaciona os lados de um triângulo qualquer, tá? Como é que é? A ideia é a seguinte, ó, você vai escolher um ângulo, que eu escolhi aqui como sendo alfa. Alfa, ele está olhando para esse A. É o cara que você vai colocar aqui à direita, sempre elevado ao quadrado. Então, A² igual a soma, parece Pitágoras, tá? A soma desses dois caras ao quadrado, ou seja, B² mais C², agora vem a grande diferença, menos o dobro, tá? Do produto desses dois caras, B vezes C, vezes cosseno desse ângulo. Vamos fazer uma aplicação aqui, diretamente à nossa prova. Em um triângulo, sabe-se que os lados de medidas 4 e 6 formam um ângulo de medida 60 graus. A medida do terceiro lado desse triângulo é igual a, ó, aqui está o 4, 6, entre os dois um ângulo de 60 graus. Vamos aplicar o teorema dos cossenos? Vamos, portanto, x², que é sempre o lado que é oposto ao ângulo, tá? Se o ângulo estivesse aqui, você usar esse cara para cá. Como o ângulo aqui é sempre o oposto ao ângulo. x² igual a soma dos dois ao quadrado, ou seja, 4² mais 6² menos, ó, 2 vezes BC menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes cosseno de 60, tá? Aqui, ó, a grande dificuldade é o cosseno de 60. Mas tem musiquinha na internet que você consegue saber que o cosseno de 60 é meio, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Cosseno de 60, então, ó, a gente pode simplesmente escrever como sendo meio. Fazendo as contas aqui, ó. x² igual 4² 16, 6² 36, que tira. Se aqui é meio, esse 2 vai embora com esse 2, isso aqui vai dar 4 vezes 6, que é 24.
Então ficou 16 mais 36 menos 24. Então x² igual a 28, ou ainda x igual a raiz de 28. Aí você vai procurar nas alternativas, não tem. Se não tem raiz de 28, fatora o 28, ó. Fatora, divide por 2, 28 por 2 dá 14. Divide por 2 de novo dá 7, chega, né? Então raiz de 28 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 7. Raiz. Ó, dá uma raiz para todo mundo aqui, ó. Fica assim, raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 7. Calma, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então deu 2 raiz de 7. A nossa opção correta é 2 raiz de 7, que é a nossa D, de destino. Tá bom? Tchau, pessoal. Espero ter ajudado. Aqui é o professor Davi, de matemática. Tenham uma ótima prova. Se Deus quiser, todos estaremos lá, tá? Até mais!